dia, sejam muito bem-vindos, que bom estarmos juntos mais uma vez para celebrarmos ao nosso Deus, para cultuarmos ao Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 1 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e te louvarei, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidistes fazer. Que certeza abençoadora saber que Deus tem planos para a nossa vida e Ele cumpre os seus planos em nós. Que você possa se unir a nós para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, para reconhecer que Deus tem feito coisas maravilhosas entre nós. Amém? Feche seus olhos, abre o seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Nesta manhã queremos colocar a nossa vida diante do Senhor, para te celebrar, para te glorificar, e que o Senhor possa nos usar, ó Deus, como instrumento de bênçãos em tuas mãos. Que vidas sejam impactadas, que teu Espírito Santo possa falar de maneira poderosa, e tudo que vamos viver aqui, ó Deus, seja reflexo dos propósitos do Senhor para cada um de nós. Guarda-nos, ó Deus, conduza-nos sempre na busca de te servir, de glorificar-te, ó Pai. Que o Senhor possa nos conduzir assim, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos celebrar ao Senhor? tudo pra mim, Alfa e Ômega.
ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Amém, amém. A palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. O Senhor Deus nos resgata das trevas do pecado e nos transforma em verdadeiros e frutíferos filhos dele, para que nós possamos viver direcionados pelos seus propósitos, pela sua vontade e pelo seu querer. Por isso que a nossa mordomia é muito importante, porque a nossa mordomia demonstra claramente quem é o Senhor da nossa vida. Quando dedicamos ao Senhor dízimos e ofertas, nós estamos fazendo uma declaração de fé. Estamos dizendo que o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos dirige, o Senhor é quem nos conduz. Nós vamos estar celebrando ao Senhor mais uma vez, e você vai estar recebendo, enquanto estivermos cantando esse cântico, o número do PicPay, o número do Pix e também a nossa conta, para que você possa estar fazendo a transferência dos dízimos e das ofertas, que você possa dedicar com fidelidade os dízimos ao Senhor e como sinal de gratidão as ofertas com coração generoso. Vamos celebrar o Senhor. E
Amém, amém. Feche seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado e pela sua fidelidade sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é Deus conosco, o Senhor é Deus que provê, o Deus que nos sustenta e que em meio a todas as batalhas, crises e tribulações, nos mantém de pé pela sua graça e pela sua compaixão. E queremos nesse momento, ó Deus, dedicar ao Senhor todos os dízimos e ofertas alçadas, que, ó Deus, o Senhor receba, ó Pai, como símbolo, como manifestação daqueles que te adoram, de lábios que confessam teu nome, que são submissos ao teu querer. Ó Pai, que se cumpra a tua palavra, que se abra as janelas dos céus e que se derrame uma bênção tal sobre cada um, que venha a maior abastança sobre as suas vidas. Nos dê sabedoria, ó Deus, para utilizarmos esses recursos para o investimento no teu reino, para cuidar de pessoas, para abençoar vidas. Guarda-nos assim, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nesse mês de janeiro refletindo sobre encontros com Jesus, baseado no Evangelho de João. Nós já falamos sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus se encontra com Nicodemos, Jesus se encontra com um paralítico de Betesda, e hoje lá em João capítulo 9, nós vamos falar sobre o encontro com o paralítico de Siloé, com o cego, aliás, de Siloé. O texto diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Querido, Jesus Cristo demonstra mais uma vez a acessibilidade de Deus às pessoas que estão passando por crises e necessidades. O texto diz que ao passar, Jesus viu um cego de nascença. A primeira coisa que quero destacar para você é que para que nós possamos conduzir pessoas ao encontro com Jesus, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade à realidade que nos cerca. Nós precisamos desenvolver um sentimento de empatia para aqueles que estão ao nosso redor. O texto diz que Jesus Cristo viu aquele homem, e ver a situação em que ele estava ativou o sentimento de se importar em Cristo Jesus, essa sensibilidade de saber o que o outro está passando. Muitas vezes, querido, nós passamos pelas pessoas, mas não vemos as pessoas. Não tem como você se importar com alguém se você não consegue ver a realidade que essa pessoa está vivendo. O grande desafio para que haja um verdadeiro encontro transformador é entender o ponto que as pessoas estão. Esse homem era cego, mas quantas pessoas são cegas espiritualmente? Quantas pessoas estão em crise, alijadas num processo de separação, colocada no canto, abandonadas? E pessoas passam de um lado para o outro e ninguém as enxerga. Que Deus nos dê sensibilidade para que nós possamos ter esse olhar de compaixão e de misericórdia. João, ele diz que Jesus Cristo olhava para as multidões e se movia de íntima compaixão por elas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Querido, além dos posicionamentos políticos, sociais, econômicos, raciais, que nós possamos olhar para as pessoas e contemplar aquilo que está passando na alma delas, a necessidade que está direcionando a sua existência.
para que nós possamos ter esse mesmo olhar de compaixão e de misericórdia que Jesus Cristo demonstra aqui. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que quando nós estamos imbuídos em direcionar pessoas para se encontrarem com Jesus, não existe espaço para julgamentos. A primeira pergunta que é feita a Jesus acerca daquele homem foi: Senhor, esse homem é cego de nascença, por quê? Foi por causa do pecado dele? Ou foi por causa do pecado dos pais dele? A religiosidade judaica apontava que era necessário descobrir qual era a fonte da maldição sobre a vida daquela pessoa. Porque dentro do conceito do judaísmo, uma pessoa nasceria cego se ele fosse culpado ou a sua família fosse culpada de um pecado muito sério, porque senão Deus seria injusto em imputar esse tipo de punição sobre alguém. Queridos, quantas vezes nós olhamos para as pessoas embasados no nosso julgamento, embasado na nossa moralidade, embasado na nossa percepção humana, e queremos tirar ali respostas que venham satisfazer a nossa atitude de inércia. Nós não fazemos nada, por quê? Porque ele é culpado. Foi ele que escolheu, foi ele que trilhou esse caminho. Por que eu tenho que ajudar se ele pecou? Toda vez que nós pensamos pelo prisma do moralismo religioso, nós perdemos a sensibilidade da compaixão. Toda vez que nós olhamos para as pessoas para identificar os culpados, nós perdemos de vista que elas estão perdidas e necessitando de apoio, de ajuda, de socorro, de misericórdia. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, e aí? Quem pecou? E Jesus então diz para eles: não foi nem ele e nem foram os pais dele. Porque aqui nós temos uma situação em que Deus será glorificado. E a terceira coisa que eu quero dizer para você é isso: nós só estaremos investindo em conduzir pessoas para Jesus quando nós percebermos o real desejo, o real propósito de Deus para a vida dessas pessoas. Porque Deus não quer que o indivíduo continue cego na beira do caminho mendigando. Deus não quer que o indivíduo continue caminhando num mundo de pecado e de devassidão. Deus não quer que as pessoas continuem colhendo frutos da sua desobediência. Deus não quer o indivíduo cego pela ganância, cego pelos desejos, cego pela luxúria. Não, o que Deus quer é abrir os olhos das pessoas. E para nós entendermos isso, nós temos que visualizar qual é o futuro dessas pessoas. Jesus olha para aquele homem cego e diz: ele está aqui porque a glória de Deus vai ser manifesta sobre a vida dele. Ele está aqui para ser testemunho da glória do Senhor. Pessoas só serão transformadas quando nós olharmos para elas e vermos nelas a potencialidade que nem elas sabem que tem. Quando nós olharmos para a situação que elas estão agora e conseguimos visualizar como elas serão quando Deus agir, quando o Espírito for derramado, quando a mudança for realizada na sua história. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que estavam julgando de maneira totalmente preconceituosa e ignorante aquele homem cego: vocês não sabem do que estão falando. Porque Deus está nesse negócio. Existe algo maior aqui, existe algo que vai além da percepção humana, existe uma transformação que vai ser realizada aqui. Eu creio nisso. Quando nós cremos nisso, nós investimos em pessoas, não por aquilo que elas são, ou por aquilo que elas merecem, mas por aquilo que elas virão a ser, pelo que elas serão transformadas. Quarta coisa que eu quero dizer para você é que nós só aproximaremos pessoas de Jesus e levaremos elas ao encontro com Jesus quando nós estivermos com foco na oportunidade que o momento nos apresenta. Enquanto eles estão discutindo se aquele homem pecou, se foram seus pais, o indivíduo estava ali, a oportunidade de ministrar era aquela.
Não perca tempo com situações aleatórias. Não perca tempo com discussões infrutíferas. Deus nos chamou para mudar a vida de pessoas. Jesus Cristo olha e diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra do Senhor. Precisamos trabalhar enquanto temos chance. Todas as pessoas que são colocadas diante de nós, na nossa caminhada existencial, são oportunidades que Deus nos dá de ministrar sobre a vida delas. E quantas oportunidades nós perdemos. E quando chegar a noite, nós vamos olhar e dizer: Senhor, eu não ganhei ninguém, porque eu nunca encontrei ninguém. E o Senhor vai dizer: não, não é verdade. Pessoas atravessaram o seu caminho. Pessoas estiveram diante de você. Você esbarrou nelas no meio da rua. Você se relacionou com elas de maneira tão superficial. Nós precisamos entender, queridos, que as oportunidades são colocadas diante de nós para que nós possamos ministrar em vidas. Não seja previsível, normal, usual, comum, não. Extrapole o limite daquilo que se coloca como convencional e vá ao encontro de pessoas. Surpreenda as pessoas com o sobrenatural de Deus na vida delas. Ministre, creia que Deus nos chamou para isso. Essa é a nossa missão, esse é o propósito da nossa história. Quinta coisa que eu quero dizer para você: nós precisamos desafiar as pessoas a tomarem uma posição de obediência diante do Senhor. O real encontro só vem quando nós desafiamos as pessoas a tomarem uma postura de fé. Jesus, ele pega o lodo, passa nos olhos do cego e diz: vá ao poço de Siloé para se lavar. Jesus poderia ter curado aquele homem ali instantaneamente? Sim. Mas havia um processo de conduzi-lo a uma experiência de obedecer. Nós precisamos levar as pessoas a uma tomada de decisão. Precisamos ter coragem de apresentar a elas a oportunidade de servirem ao Senhor, de decidirem pelo Senhor, de demonstrarem honra, fé, disposição para com Cristo. Muitas vezes nós somos medrosos. Caminhamos no nosso relacionamento até um determinado limite, mas não temos coragem de confrontar as pessoas e dizer: você quer? Se você quer, você tem que tomar uma atitude. Ficamos no discurso do politicamente correto, do aceitável, do não criar nenhum tipo de constrangimento ou problema. E muitas vezes ficamos como o pescador que fisga o peixe, mas não tem coragem de tirá-lo do rio. E o peixe escapa. Nós precisamos desafiar as pessoas a tomarem uma posição diante de Cristo Jesus. É interessante que Siloé significa o enviado. Esse é o lugar de cura, quando nós pegamos pessoas que estão perdidas e as transformamos em enviados de Deus, em discípulos, comissionados. Há uma promessa para essas vidas, e nós precisamos crer que o Senhor vai fazer isso. E o resultado desse processo é que esse homem se tornou uma das grandes testemunhas da glória e da graça de Jesus. No versículo 8 diz assim: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado aqui mendigando? Quando nós temos uma experiência e conduzimos pessoas a uma experiência pessoal com o Senhor, nós não sabemos até onde o Senhor vai agir na vida delas, até que nível elas serão usadas pelo Senhor, até onde elas alcançarão. Aquele homem sentado à beira do caminho, cego de nascença, se tornou uma luz, um farol, um luzeiro no meio de Jerusalém. E as pessoas diziam: não, não é ele. E aí ele reafirmava: não, sou eu mesmo. Sou eu que era cego, sou eu que estava sentado mendigando. Hoje eu tenho vida nova, hoje eu fui transformado, hoje eu consigo ver.
Esse testemunho impacta. Testemunho de pessoas que são alcançadas pela graça, testemunho de pessoas que têm uma vida mudada, testemunho de pessoas que têm sua realidade transformada. Nós precisamos de conduzir as pessoas para Jesus, para que elas possam ter a sua vida totalmente modificada. E esse encontro com Jesus clarifica para as pessoas quem elas são. Elas dizem, não, ele diz, não sou eu mesmo. Eu que estava aqui. E esse impacto foi tão forte que ele foi levado diante do Sinédrio. E os líderes diziam, fala para mim o que foi que aconteceu. Como que você foi curado? Como que você passou a ver? Aí ele diz, olha, como eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu era cego. E agora eu enxergo. Querido, nada é mais poderoso do que a vida de alguém que demonstra claramente as marcas de transformação. O impacto de uma vida totalmente modificada. Meu irmão, as pessoas estão atrás de milagres, elas querem ver milagres, mas você sabe qual é o maior milagre que elas verão? Aquelas pessoas desacreditadas, aquelas pessoas marginalizadas, aquelas pessoas colocadas do lado de fora da sociedade, essas pessoas sendo transformadas verdadeiramente, vidas alcançadas, são o maior testemunho e o maior milagre que o Senhor vai fazer no nosso meio. Por isso, creia que você é instrumento do Senhor. Creia que nós fomos colocados aqui para conduzirmos pessoas ao encontro de Jesus. Acredite que o nosso relacionamento interpessoal será potencializado pelo Espírito para que vidas sejam transformadas. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Esteja atento com a sensibilidade voltada para as pessoas ao seu redor. Perceba as necessidades que surgem e seja você uma resposta de Deus para a vida delas. E que assim nós possamos impactar vidas e que nós possamos ver a glória e a graça de Deus fluir por meio de nós. Que possamos conduzir pessoas assim ao encontro com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e estaremos juntos às 7 horas hoje para o culto. Não deixe de participar, teremos o culto presencial. Se você não puder vir até o templo, assista aí na rede social, assista no nosso canal no YouTube e que Deus te abençoe poderosamente, que você tenha um dia exponencial na presença do Senhor.